Olá, meus amigos. Você está no canal EBD na Congregação, o seu canal da leitura bíblica diária. Eu sou Abner Cunha, membro da AD Belém Cosmópolis, Congregação Rosa Amélia Setor 2. É uma alegria ter você aqui para juntos estudarmos a lição desta semana. Tema do trimestre: o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Lição de adultos, segundo trimestre. Comentarista Elinaldo Renovatos, editora CPAD. Lição número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. A leitura bíblica diária, quinta-feira, 14/5/2026. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac quando foi provado. Hebreus 11, versículo 17 e 18. O 17 diz assim, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Verso 18 diz assim, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Hebreus 11, verso 17 e 18. A trajetória do patriarca da fé inicia-se em um cenário profundamente marcado pelo politeísmo e pela idolatria de Ur dos Caldeus, onde a relação entre o homem e o sagrado era pautada por ritos de barganha e temor. Ao ser chamado por Deus e conduzido às terras de Canaã, Abraão confronta-se com culturas que praticavam o sacrifício humano como expressão máxima de devoção aos deuses locais. Nesse contexto, a prova de oferecer Isaac, em Hebreus 11, 17, não era um conceito estranho à sua época, mas o desenrolar do evento estabelece um contraste disruptivo. Enquanto os deuses pagãos exigiam a morte para aplacar a sua ira e garantir favores, o Deus de Israel revela-se como aquele que provê o próprio sacrifício. Essa transição marca a separação entre uma religiosidade baseada na morte e uma fé fundamentada na promessa e na vida. O texto de Hebreus 11, 17 e 18 destaca o ápice da confiança de Abraão na fidelidade divina. O resumo dessa leitura pode ser estruturado em 3 pontos fundamentais. Ponto 1, a prova do sacrifício. Ponto 2, o conflito entre a prova e a promessa. E o ponto 3, a resiliência da fé. No ponto 1, a prova do sacrifício, Abraão foi submetido aos testes mais severos de sua vida, entregar seu filho Isaac. O texto enfatiza que ele estava pronto para o ato, demonstrando que a sua obediência a Deus era superior aos seus próprios afetos e medo. Ponto 2, o conflito entre a prova e a promessa. Isaac não era apenas um filho, ele era o portador da promessa. Ao aceitar sacrificá-lo, Abraão enfrentou um paradoxo lógico, pois Deus havia dito que a sua descendência viria através daquele menino. A fé de Abraão não se baseou na lógica humana, mas na convicção de que Deus não pode mentir. Ponto 3, a resiliência da fé. O resumo dessa passagem revela que Abraão acolheu alegremente as promessas. Isso mostra que, mesmo diante da possibilidade da morte de Isaac, ele cria que o Deus que prometeu era poderoso o suficiente para cumprir a sua palavra, custasse o que custasse. O versículo seguinte, o 19, chega a mencionar que ele cria na ressurreição dos mortos. Só para notar, resiliência é a capacidade de um sistema ou indivíduo de passar por uma crise, pressão ou deformação e retornar ao seu estado original ou evoluir a partir disso. A partir desse episódio, a fé de Abraão triplicou, porque ele confiou mais em Deus. Ele ficou sendo considerado o pai da fé. A leitura de hoje nos ensina que ser posto à prova não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade de validar a profundidade da nossa confiança
no Deus que servimos, mesmo quando a prova parece não fazer sentido aos nossos olhos. Te aguardo domingo, 9 horas da manhã, Rua Valdir de Almeida, 404, bairro Rosa Amélia, Cosmópolis, São Paulo. A paz do Senhor esteja sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.